E aí, galera, beleza? Tá animado? Tá tranquilo? Tá feliz? Vamos conversar um pouquinho agora antes de começar a nossa aula. O que acontece? Quando eu falo de conjunção, eu preciso que você tenha em mente que conjunção representa um assunto que com certeza vai estar na tua prova. Raramente nós observamos uma prova de concurso que cai em língua portuguesa que não tenha uma questão de conjunção. Conjunção é uma classe gramatical fundamental em qualquer texto, porque a conjunção ela é um elemento de coesão textual. Lembra de uma redação, por exemplo? Não sei se você já chegou a fazer alguma redação para o Enem, por exemplo. Os parágrafos são conectados normalmente por conjunções. Conjunções são exatamente esses elementos de elo na comunicação. A pessoa que sabe usar, manejar as conjunções de uma forma bacana, ela se dá muito bem, com certeza numa prova de concurso público, com certeza numa prova de redação, tá? E na tua prova objetiva, uma questão pelo menos estará sobre conjunção, será sobre conjunção. E aí, cara, eu preciso que você preste atenção antes de eu passar as informações no seguinte. Como eu estudo conjunção? Isso é importante. Presta atenção. Primeiramente, eu estudo conjunção fazendo uma lista de todas as conjunções. É importante, se você faz flashcard, faz resumo, faz uma lista das conjunções. Conjunção explicativa, conjunção conclusiva, todas as conjunções. E aí, em cada conjunção, é legal você meio que decorar as principais. Por exemplo, as principais conjunções concessivas, que nós vamos ver provavelmente no próximo vídeo. As principais conjunções concessivas são embora, conquanto, ainda que, mesmo que. Opa, já tem um norte, entendeu? Por quê? As bancas podem te pedir para você identificar e classificar e também para você realizar uma substituição, uma reescritura, uma substituição. Por exemplo, será que eu posso trocar o mais pelo porém? Claro, essa todo mundo sabe, posso. Ou seja, eu preciso realmente então fazer uma lista das conjunções e aí eu meio que já saber pelo menos alguma coisa daquela lista ali de cor. Estamos falando de pelo menos uma questão na tua prova, pode ser mais. Ou seja, você está indo para uma guerra sabendo exatamente uma munição, uma estratégia do seu inimigo, tá bom? Conjunção é isso, conjunção é batata, é dessa forma, tá? E outra coisa de conjunção, além dessa lista, é exatamente você ler a oração. Porque nós vamos ver que a conjunção, ela tem a função de unir orações. Então é importante você ler essas orações, ler a oração e tentar entender qual é o sentido, a semântica que a redação está, que a conjunção, perdão, está colocando ali naquela junção de orações. Tudo bem? E aí eu já começo agora. Já tinha começado, eram informações iniciais, mas veja, junção, conjunção. A conjunção, ela vai unir orações, tá bom? Na aula de classes gramaticais, nós vimos de uma forma geral. Agora vamos aprofundar. Conjunção realmente, ela vai unir orações. E nós sabemos que cada oração gira em torno de um verbo. Tudo bem? Cada oração gira em torno de um verbo. Então a função da oração é unificar orações. A função da conjunção é unificar orações. E aí, pessoal, eu tenho dois tipos, tá? Existem dois tipos de conjunção. As coordenativas e as subordinativas. Qual é a ideia? Nas orações coordenadas, nós teremos orações independentes, tá? Já as orações subordinadas, uma oração vai ser subordinada a outra. Não se preocupe muito com essa diferença, porque lá na aula de período composto, quando formos estudar as orações coordenadas e subordinadas, você vai entender melhor. Agora, eu quero apresentar as conjunções para vocês, tá bom? Entender oração subordinada e coordenada é lá em período composto.
Agora vamos internalizar, colocar no sangue, porque vai estar na tua prova. Vamos colocar, então, na sua cabecinha aí, o que é, quais são as conjunções. E aí, pessoal, nós temos as coordenativas e as subordinativas. Por quê? As orações coordenadas são unificadas, são ligadas por conjunções coordenativas. Já as orações subordinadas, que vocês vão estudar lá na frente, são ligadas por conjunções subordinativas. Entendeu? Então, oração coordenada, conjunção subordinativa. Orações subordinadas, conjunções subordinativas. Já adianto para vocês que aqui nas conjunções subordinativas, que nós temos a integrante e as adverbiais, essas integrantes, que são o que e o se, nós não vamos falar nessa aula. Não vamos falar. Nós vamos falar da conjunção integrante quando formos falar de período composto, tá bom? E também, quando eu falar um pouquinho de pronome relativo, eu prometo que eu falo um pouquinho de conjunção integrante. Confie em mim. Vamos aprender as conjunções agora. Tem muita informação, tá? O que acontece? As conjunções coordenativas são 5. Já as subordinativas adverbiais são 9. Entendeu? Então, só aqui você tem 14 conjunções para você aprender. E a integrante deixa um pouquinho para frente. Beleza? Vamos lá. Conjunção coordenativa aditiva. O nome já diz. Qual é a ideia de aditiva? Aditiva quer somar. Na conjunção aditiva, não existe muito valor semântico. Simplesmente, a gente quer somar orações. Mais nada. Então, por exemplo, quando eu falo aqui, ó, eu trabalho e estudo, essa conjunção, que seria uma conjunção, é uma conjunção coordenativa, aditiva, tudo bem? Ela somente soma as duas orações. Eu tenho uma oração que gira em torno do verbo trabalhar e eu tenho uma oração que gira em torno do verbo estudar. Vimos que cada oração gira em torno de um verbo. Lá em função sintática, nós vamos aprender de novo oração, diferença de oração para frase, para período, tá bom? Mas por hora, cada oração gira em torno de um verbo. E aqui eu tenho duas orações. Reparem, eu trabalho e estudo. Existe um eu aqui que está oculto, né? Mas eu tenho duas orações. Eu trabalho e estudo. E a conjunção, a conjunção e, ela está unificando. Bom, depois eu tenho a conjunção alternativa. Voltando na aditiva aqui. Voltando na aditiva. Rapidinho. As principais são e, nem, mas também. Veja, isso aqui é um módulo básico para concurso. Tem muitas conjunções, eu poderia falar aqui várias. Eu quero focar no principal. Grave 3. Se você conseguir gravar 3, show de bola. Depois você parte para o abraço. Beleza? Essa é a ideia desse curso. Tá? Então vamos lá. Conjunção aditiva. E, nem, mas também. Tá? Então o que acontece aqui? Eu tenho 3 conjunções que dão ideia de soma. Eu poderia escrever: eu trabalho e estudo, eu nem trabalho nem estudo, seria uma negação. Eu trabalho, mas também estudo. Repare que se a banca pedir para você reescrever a frase, eu poderia trocar esse e pelo mais também. Não é verdade? Seria uma forma de reescritura, que é um tipo de questão que as bancas gostam também. Alternativa. Alternativa, cara, é muito tranquila, tá bom? Eu posso ter o ou e o ora. Tem outras também. É só essa, professor? Não, tem várias. Mas essas duas são as principais aqui. Repare, alternativa quer dizer mais de uma escolha. Eu posso ou fazer isso ou fazer aquilo. Beleza? Então, ele estudará ou trabalhará. Ora ele estuda, ora ele trabalha. Lá na aula de concordância, nós vamos aprender que existe uma regrinha do ou, que pode ser de exclusão, de adição. Não é o momento agora. Tá bom? Então aqui dá uma ideia de alternância. Letra C. Adversativa. A adversativa dá uma ideia de oposição. Você tem que entender que adversativo vem de adversário, é oposição. É tipo Botafogo e Flamengo. Lembra do Botafogo? Fez 6-0. Eu nem era vivo, mas tudo bem. Rivalidade, tá bom? Então o que acontece?
adversativa, é uma oposição. Entenda que eu tenho uma oração e eu tenho outra oração. Cada oração gira em torno de um verbo. Repare que essas orações aqui são unidas por esse mais. O mais sem o i, porque o mais com o i dá a ideia de quantidade, tá bom? Esse mais aqui dá a ideia de porém, dá a ideia de adversidade. Olha esse contexto. Ele estuda, mas não passou. Perdão, ele estudou, mas não passou. O que acontece aqui? Se você parar para pensar, é lógico que dá uma ideia de quebra. Dá uma ideia de quebra lógica. Né? Pô, ele estudou, mas não passou. Nós que somos concurseiros sabemos que não é sempre, não é de cara que você passa. Então, é meio que normal. Porém, contudo, todavia, entretanto, há uma quebra. É a mesma coisa de falar assim, ó. Ah, eu estava com dor de barriga, fui ao médico, ele receitou o remédio, mas eu não tomei. Pô, não tomou o remédio? Não tem uma quebra lógica? A ideia era, se o médico receitou o remédio, era tomar o remédio. Tá bom? Beleza? Então, ele estudou, mas não passou. Conclusiva. A conclusiva dá uma ideia de conclusão, de um fechamento de uma ideia. Tá? Então, eu tenho uma oração que vai me dar um elemento e a partir desse elemento eu vou tirar uma conclusão. Repare, penso, logo existo. Essa aqui é uma frase filosófica do Descartes. Ele diz assim, bom, se eu sou um ser que penso, eu chego a uma conclusão. Eu sou um ser que existo. Tá bom? Agora, olha esse exemplo também. Ah, ele é o melhor jogador do time. Treina muito bem, é o melhor, é o destaque no treinamento. Veja bem. Logo, portanto, assim, então, será titular. Entendeu? É uma conclusão. Se ele treinou muito bem, ele será o titular. Tá bom? Então, repare que eu posso também fazer essas trocas das conjunções. Isso é muito importante. Explicativa. Primeiramente, já quero te dizer que explicação confunde com causa. Tá? Isso é muito importante você já de cara entender. Conjunção explicativa confunde com conjunção causal. O que acontece? Mas vamos entender. Canta essa música. Eu estou falando com alguém. Canta essa música, pois eu a amo. Ou seja, canta essa música, pois eu a amo. Repare que, pois eu a amo, está explicando por que eu quero que cante aquela música. Tá bom? Essa oração aqui, que é unificada com essa pelo pois, repare que conjunção liga palavras, essa oração aqui está explicando essa oração anterior. Tá bom? No próximo vídeo eu vou dar algumas dicas de causal versus explicativa. Tá bom? Então é isso, pessoal. Existem 5 conjunções, tá? 5 conjunções coordenativas. Vou te dar um bizu mnemônico, que é esse aqui, ó. Esse bizu eu gosto pra caramba. Eu que fiz esse bizu. Não tem nada demais, mas eu que fiz. Ó, A ao cubo CE. Por que A ao cubo? Porque são 3 conjunções que começam com a letra A. Beleza? Coordenativa. Aditiva, alternativa, adversativa, conclusiva, perdão, voltando, as 3 com A. Aditiva, alternativa, adversativa. Letra A. Depois, conclusiva, olha a letra C aqui, e explicativa. Tá bom? A ao cubo CE. Professor, então, a partir de agora, se eu falar A ao cubo CE, eu sei todas as conjunções? Cara, tem que saber isso aqui e lembrar do resto. Isso aqui é o seu norte, tá bom? Isso aqui é o seu norte. Só mais uma informação simples, fácil, tranquilaço. Olha só. Repare que as conjunções, elas são vivas. Elas vão trabalhar com semântica. Tudo bem? E eu quero te mostrar aqui uma parada muito interessante, que é isso aqui, ó. Vamos lá. Ó. O político rouba, mas faz. Beleza? O político rouba, mas faz. Eu venho aqui embaixo e escrevo. O político
o político faz, vírgula, mas rouba. Olha que interessante, isso aqui eu lembro de uma coluna do professor Pasquale na Folha de São Paulo. Ele escrevia, salvo engano, às quintas-feiras. Eu lembro disso, mas hoje ele não está mais na Folha. Gostava muito das colunas do professor Pasquale na Folha de São Paulo. Bom, olha que interessante. Eu tenho a conjunção mais, que é uma conjunção adversativa. E olha que diferença que faz a ordem das informações. Isso é muito importante na comunicação, não é verdade? Ó, o político rouba, mas faz. O que é isso? Normalmente é o cara que gosta do político. Pô, ele tá roubando, mas ele faz. Vota nele. Não é assim? Olha de baixo. O político faz, mas rouba. O que acontece aqui? Aqui é o cara que é ético, não é verdade? É o cara que tem uma ética que eu admiro muito, porque ele fala assim, olha, ele pode até estar fazendo, ele faz, mas ele rouba. Repare que até a inversão das frases pode alterar a semântica. Isso é só para você descontrair um pouco e entender que a língua portuguesa, como diz o professor Pestana, tá? Direto ele fala isso, gosto muito da gramática do professor Pestana, ele fala assim, português não é matemática. Português não é matemática e não é matemática mesmo. Não é uma ciência exata. Mas, recapitulando, se eu sei as informações de conjunção, se eu sei as principais conjunções, fez o resumo, eu já tenho um norte. E depois vou ler a oração, vou interpretar a oração. Tá bom? Isso é muito importante. E eu termino com mais uma frase. Ó, anotou? Anotou? Beleza. Tá? Qualquer coisa dá pausa aqui. Ó, termino com mais uma frase aqui, ó. Ó, com mais uma frase. Olha só. Olha que coisa antiga de prova. Ó, ele estudou e não passou. Opa. Ele estudou e não passou. Ele estudou e não passou. Bom, aqui, conjunção aditiva. Certo? Errado. Errou. Por quê? Se você prestar atenção aqui, eu tenho duas orações, uma do estudar e a outra do passar. Essa oração, ela entra em oposição a essa aqui. Ela entra em oposição. Olha aqui. Ele estudou, mas não passou. Esse E tem valor demais. De porém. E aí, se você só decora isso aqui, cara, você vai levar fumada. Tchutchuco e tchutchuca. Conjunção, tá? Já vou terminar o vídeo. Conjunção é listar as conjunções. Tem que ter esse trabalho. Você não decora um monte de coisa aí, de outras matérias que eu sei? No direito você decora Sociediva Plus, soberania e cidadania. Eu decorei o LIMP, legalidade. Quem é do direito sabe, lá do artigo 37. Ou então na matemática. Eu decoro a fórmula de Bhaskara, professor. Menos P mais ou menos raiz de B ao quadrado. Porra, decora isso aqui, cara. Também é importante. Vale muito a pena. Tá bom? Vem comigo, português de Beabá para concurso com o professor Tiago Lira. Ó, vem ser feliz. Vambora. Valeu!